Olá, eu sou a Tainara, sou estudante do último semestre de Psicologia na Unijuí, Rio Grande do Sul, e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de intervenção do estágio supervisionado em Desenvolvimento Humano e Social 2. O meu programa de estágio, ele teve como foco na área organizacional e foi realizado dentro de uma empresa na cidade de Panambi, que possui uma média de 2.000 colaboradores por mês. Quando eu entrei na instituição, a ideia era que eu pudesse entender quais eram as demandas, e uma delas, então, que surgiu e que brilhou os meus olhos desde o início foi, então, o programa de Jovem Aprendizes, que até então a empresa tinha o programa de aprendizes com um comprimento de cota legal, que é os 5% dos cargos que exigem aprendizes, né, no CBO. Além disso, eles tinham um nível de aproveitamento muito baixo, que era o único indicador que eles tinham e que eles acabavam acompanhando, mas que não conseguiam ter nenhum tipo de ação em cima disso. E o indicador deles dos últimos 2 anos era uma média de 30% de efetivação desses alunos. Escutando um pouquinho assim das demandas, das coisas que acabavam surgindo assim ao longo desse processo, uma das coisas que eu entendi era que a empresa possuía uma dificuldade muito grande em contratação de mãos de obras para a produção, principalmente nos cargos mais operacionais, como operador de máquinas, soldador, pintor, conferente de materiais, assistente administrativo. Então, possuía essa dificuldade. E foi então através do próprio Senai, né, que foi pensado que esses alunos poderiam vir muito bem preparados para assumir esses cargos, mas que não tinham um olhar sobre eles para que pudesse desenvolver não só questões técnicas, mas também a questão do comportamento. Então foi a partir daí que o meu estágio então começou, né? Foi a partir daí dessa demanda que alguns processos de intervenções foram acontecendo ao longo desse ano. Então, o público atendido, né, o público-alvo, foram esses alunos de entre 16 e 24 anos de idade. Todos eles, então, possuem vínculo com a empresa, então, pelo curso do Senai. Alguns alunos, a partir desse segundo semestre, também foram estendidos pela instituição do CIE, mas com um foco diferente, e foi abrangido, então, para outras áreas administrativas, pelo trabalho que eu e a minha supervisoras viemos fazendo, então, nesse primeiro semestre. Então, foi-se solicitado para que esse programa também se estendesse, então, para as áreas administrativas, e que a gente acabou fazendo agora no segundo semestre, mas por outra instituição, pelo CIE. Além, então, dos alunos que possuem esses cursos, nós também temos alunos que são das turmas de pessoas com deficiência. Então, nós temos 2 alunas que são desse curso e que possuem, então, transtorno mental leve. E também foi feito um acompanhamento com elas para que elas pudessem, então, conseguir, né, agora no próximo ano, iniciar a prática educativa. Bom, então a questão dos meus objetivos, então, meus 2 objetivos principais no meu estágio, um deles, então, foi identificar e descrever os procedimentos adotados pela empresa para que pudéssemos, então, trabalhar no desenvolvimento deles, não só técnico, mas comportamental. Então, foi verificado que não existia um procedimento e nem uma instrução de trabalho para esses alunos. Então, o que fazer, como fazer, quando eles vêm para a prática educativa, quando eles estão apenas no Senai, qual tipo de desenvolvimento que se faz, qual tipo de acompanhamento que é realizado, é apenas um indicador de aproveitamento, como que vão ser trabalhadas essas ações. Então, não se tinha esse procedimento. Então, um dos objetivos era poder, então, estruturar esse programa de desenvolvimento dos jovens aprendizes, focado na necessidade que também é da empresa de poder depois efetivá-los, então aumentando a taxa de aproveitamento, para que eles possam vir, então, num perfil, assim, mais preparado para assumir esses cargos, né? E o segundo ponto dos meus objetivos era também entender um pouco das dificuldades desses alunos, né? Então, entendi a dificuldade da empresa, o que eles precisavam, mas também escutar deles, né? Se eles realmente estavam ali porque eles queriam, se foi um desejo dos pais, se foi um desejo dos amigos, né? Por que eles estavam ali, se era realmente aquilo que eles queriam, e como que a gente iria trabalhar também nesse desenvolvimento durante o ano. E por que eu escolhi, então, fazer esse programa de estágio, né?
Então, exatamente por essa questão do nível de aproveitamento dos aprendizes ser muito baixa e que existe sim muitas coisas a serem realizadas com esses jovens que estão sedentos de atenção e que precisam realmente desse olhar. Até porque é muito do interesse deles também depois poderem ser efetivados, poderem ter essa experiência como colaboradores pela primeira vez numa empresa que acaba sendo uma referência do agronegócio. Então a ideia era que eles pudessem também se experimentar e se conhecer e serem preparados, né, para poder assumir então esses cargos mais operacionais. Tem uma questão muito importante também que foi realizada através da minha pesquisa, assim, do porquê fazer, como fazer essa qualificação e essa estrutura, né? E tem um autor que me chamou muita atenção que fala sobre esse desenvolvimento dos aprendizes, né? Que é Santos, e ele traz uma citação que é a seguinte: a aprendizagem tem duas finalidades essenciais. A primeira delas é promover a inserção dos adolescentes no mercado de trabalho, que é de interesse da empresa, né, inserir esses jovens não só no curso, mas que eles venham para a prática educativa, que eles possam se experimentar na prática educativa e depois entrar no mercado de trabalho já com uma profissão. E o segundo ponto é o seguinte: da maneira que ele for menos prejudicial e qualificar mão de obra. Então, essa prática educativa dos alunos é para que eles possam ter um aproveitamento, conhecer então o dia a dia, mas que não prejudique seus estudos, que eles possam também ter uma vida social, que eles possam continuar então os seus estudos no turno da noite, turno do dia, enfim. E realmente trazer essa mão de obra qualificada que é uma necessidade do mundo todo, né? Então, esse objetivo, né, de trazer esse menor de idade para o mercado de trabalho, né, menor de idade a partir dos 16 anos, é que não é um interesse apenas único da empresa, né, também é um interesse social, do governo, né, que esses alunos realmente estejam implicados em algo para que possam se sentir úteis, né, e consigam construir, então, esse processo muito subjetivo que é, então, do trabalho. Bom, a minha metodologia do projeto, então, ela foi pensada como uma abordagem descritiva e de caráter exploratório. Então, eu realizei um cronograma juntamente com a minha supervisora, pensando nesses pontos que eu trouxe até aqui. E o meu cronograma, então, ele começou com o conhecimento da instituição do Senai, então conhecer a estrutura física deles, quais salas de aulas eles possuem, quais são as oficinas que eles têm para estudadores de imagem, pintura, né, poder conhecer esse espaço. Também foi conhecer os procedimentos que se baseavam, né, no processo de jovem aprendiz, e foi através daí que eu descobri que não existia um procedimento dentro da empresa. E, né, mais para frente ali também eu coloco como uma questão do meu cronograma para esse segundo semestre, que era construir, então, um procedimento, e foi construído, então, agora, então, no mês de novembro, eu finalizei, e ele está em processo de homologação junto à empresa e à área da SGI, né, Sistema de Gestão Integrada, para que possa realmente ser homologado e ser estruturado como um programa e processo de aprendizagem. Também foi realizar entrevistas iniciais com as coordenadoras pedagógicas do Senai, coordenadora do Agente de Gestão da empresa, e depois, então, conversas com os alunos, né, para que pudessem entender, assim, as necessidades das três áreas, né, e poder desenvolver, então, esse processo de realmente ter um programa de desenvolvimento de jovens aprendizes. Também foi pesquisar sobre a Lei 10.097, então até então eu não conhecia ela, que é a Lei de Aprendizagem, para poder então, através desse procedimento, assegurar os direitos dos alunos, né, e também resguardar a empresa para futuras ocasiões, então, judiciais, né, para evitar que isso não acontecesse. Também fazer grupos de acolhimentos com esses alunos e entender o que eles precisavam, o que eles queriam, se eles estavam ali porque realmente eles queriam ou não, né? Quem realmente queria fazer parte desse programa, então eles foram convidados a participar desse programa de desenvolvimento, né? Eles não foram obrigados a participar. Quem quisesse participar, poderia participar. Também estreitar
o vínculo dos aprendizes com os profissionais dentro das áreas de interesse deles. Então, desde o início do ano, né, todos os meses, profissionais dos seus interesses, das suas áreas de interesses, vão até o Senai para fazer grupos de conversas, para fazer oficinas, para fazer palestras sobre os temas que eles trouxeram, que eles gostariam muito de ouvir. Uma desses momentos que foi muito interessante, que foi muito legal, foi também a gente levou um óculos de realidade virtual para eles poderem conhecer nossas obras, né? Então, nosso engenheiro de excelência operacional pôde explicar para eles como funciona a nossa obra desde o início, desde a venda até o final da entrega para o nosso cliente. Então, eu percebi que essa palestra foi a palestra de maior motivação deles, assim, né? De querer saber, conhecer. Então, foi algo muito diferente e muito legal também. A estruturação, então, do procedimento acabou não ficando como o nome procedimento, mas sim instrução de jovem aprendiz. Dentro dessa instrução, então, foram colocadas as suas obrigatoriedades, como horas, salário, a questão de reintegração deles quando eles vêm para a prática educativa, como funciona, então, essa reintegração, como funcionam todos os treinamentos que eles são obrigatórios para os jovens aprendizes, como o programa de Kaizen, que é uma melhoria que eles precisam realizar durante o programa de estágio e que é acompanhado por mim, pelo gestor da área e também pela área de Lean dentro da empresa, né, para que eles realmente possam fazer trabalhos estruturados e entregar esses trabalhos, então, para a empresa, que é como se fosse um formato de um TCC, basicamente, né? Então, tem a parte escrita, tem a apresentação, eles precisam defender e mostrar os resultados, então, dessa melhoria. E dentre demais programas e treinamentos de desenvolvimento comportamental que foram realizados por mim. Dentro dos programas, então, de desenvolvimento comportamental, eu trabalhei, então, com a sistemática do chá, conhecimento, habilidade e atitude, que gera, então, né, ali a competência. Além disso, né, então, também apresentei para eles a estrutura do CAR, que é contexto, ação e resultados, que é muito trabalhado, então, nas entrevistas comportamentais de empregos. E quais são as competências, então, mais esperadas do mercado de trabalho, como desenvolver elas. Então, foram trabalhadas competências como comunicação, proatividade, foco no resultado, foco no cliente, inteligência emocional. Então, foram estruturadas uma tabela de competências comportamentais e foram feitas, então, oficinas para cada uma delas, em cima, então, desse processo que é o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude, e também no contexto de contexto, ação e resultados, né? Então, foi feito esse trabalho de comportamento, de entrevistas comportamentais e quais as competências que são mais esperadas por eles também. Além disso, eles também fizeram visitas dentro da empresa, então foram feitas duas visitas no primeiro semestre e agora no segundo semestre, então a gente vai realizar nossa última visita agora no dia 28. Então, eles vão para a empresa para poder conhecer também um pouco do que é o contexto físico daquilo que eles enxergam como teórico no Senai. E que, por mais que o Senai tenha suas oficinas, né, o contexto ali do trabalho é muito diferente, né? Então, tem as pessoas trabalhando, tem as máquinas fazendo ali o processo produtivo, tem os gestores, tem os indicadores. Então, para que eles também pudessem conhecer como que é esse processo, então, dentro da instituição. De intervenção, então, realizadas nesse momento por mim, então, foram essas, né? Então, esses encontros semanais junto com os alunos para poder trabalhar, então, essas temáticas de competências comportamentais, das visitas dos colaboradores e profissionais de interesse deles dentro do Senai, das visitas deles, né? Então, dentro da empresa, e também foram feitos alguns acompanhamentos mais individuais e pontuais de alunos em casos críticos, então voltados mais para dificuldades de presença, né? Então nós tivemos alguns alunos com muitos absenteísmo, os alunos que vieram para a prática educativa tiveram um acompanhamento do Kaizen, então eu acompanhei, fui nas áreas, né? Conhecer as áreas, conhecer por que eles pensaram naquele Kaizen, porque o Kaizen, ele precisava ser uma autoria própria, do seu interesse, né, de uma melhoria que ele percebeu, então também pude acompanhar eles na prática e vê-los, então, na prática.
Também foram estruturados feedbacks dos próprios gestores que acompanharam eles na prática educativa com eles, né, para poder situar eles no sentido de, olha aqui, né, tem esses pontos que precisa melhorar, né, chegar atrasado não é um ponto legal, você está sendo avaliado, é um momento de avaliação seu, então, principalmente essas questões, então, de atraso e de faltas foi o que mais a gente teve dificuldades dos alunos que estão na prática educativa, né. Então, além disso, então, foram feitos mais indicadores, além dos indicadores de aproveitamento. Também a gente trabalhou com indicadores de absenteísmo, para ver quais eram os alunos que mais tinham absenteísmo, e por isso, então, essas intervenções com eles, né? E esses indicadores, então, eles foram construídos com o quê? Com base naquilo que o Senai nos encaminha como faltas, aquilo que nós também temos como faltas quando eles vêm para a prática educativa. E aí, então, foram feitas conversas individuais para entender os motivos, né, aquelas faltas que não vieram por atestado, mas faltas que vieram por injustificativa, os atrasos também, então poder entender por que estão faltando, né, se não estão interessados no curso, por que não estão interessados, o que está acontecendo. Alguns alunos, então, foram encaminhados também para a psicóloga, que é uma psicóloga do SESI, que atende dentro da empresa, então, para poder trabalhar algumas demandas mais específicas, né? Então, hoje a psicóloga do SESI, ela trabalha com a psicologia de atendimento breve, né? Então, muito focado naquilo que a pessoa precisa e está necessitando no momento. Então, muitos alunos foram encaminhados também para essa psicóloga para poder fazer esse acompanhamento. E já no primeiro semestre, a gente conseguiu ter um aumento de aproveitamento dos aprendizes de 30%, então, né, da média que foi nos últimos 2 anos, a gente conseguiu alcançar, então, 36% de efetivação, então foi uma pequena melhora, mas foi uma melhora. E agora, então, em dezembro, a gente tem outras turmas que estão encerrando, e o meu trabalho também é fazer essa análise, né, e poder acompanhar eles para que tenha esse número maior de efetivação. E teremos, então, né, um número maior do que foi no segundo semestre, no primeiro semestre desse ano. Então, isso quer dizer que o nosso indicador também vai melhorar. E com as conversas e as intervenções de faltas, de encaminhamento para psicóloga, né, e questões mais pessoais, conversas também com os pais. Eu tive conversa com 2 pais, para poder também situar da situação que estava acontecendo com os alunos dentro do Senai, dentro da prática educativa. Então, isso também foi uma questão de melhora. O nosso indicador, então, de aproveitamento para esse ano também vai ser melhor do que foi nos últimos 2 anos. Então, isso já é uma expectativa de que realmente o projeto deu muito certo. E isso, então, para contar um pouco para vocês como foi essa experiência, do porquê que foi escolhido, e eu também vou deixar aqui, né, anexado no vídeo algumas ferramentas, então o cronograma, a instrução de trabalho.